Olá, meu telespectador. Olá, meu caro e minha cara internauta. Cláudia de Bulhões, novamente com vocês. Eu trago, inicialmente no nosso programa, uma reflexão para você, mulher. Para você, idosa. Para você, idoso. Para você, homem. Como é a educação que você está dando a seus filhos e às suas filhas? Porque daí que surge o machismo. É achar que o homem é o senhor. O homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, porque é a obrigação da mulher. No entanto, a mulher pode e faz e complementa tudo dentro de casa, desde o salário, a criação dos filhos. Ela diz até que é responsabilidade dela. Eu nunca vi isso. Mas, em pleno século XXI, meus amigos, eu ontem, antes de começar com a minha grande entrevistada do dia, eu estou fechada, estou assim, acanhada com o que eu vi. Eu mostrei umas unhas maravilhosas de uma amiga. Nós estávamos jantando, um grupo de amigos, aí eu mostrei para uma amiga minha. Olha que unha linda, eu queria ter, assim, ficar tanto tempo para fazer uma unha dessa. Aí quando o senhor que estava do lado olhou, disse, isso é unha de preguiçosa. Eu choquei. Mas nós vamos conversar sobre o machismo, sobre o feminicídio, sobre tudo ídio que ofende a mulher, o idoso, a idosa, principalmente a idosa. Eu quero muito agradecer a minha amiga, a mulher que enfrenta as coisas, a grande advogada criminalista, doutora Júlia Nunes, presidente da AME. Júlia, é um prazer ter você. Muito obrigada. Cláudia, o prazer é todo meu. Poder compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e aprender muito com você. Porque o seu dia a dia, a sua inteligência, o seu modo de tratar e de educar através da TV me faz ter um trabalho mais tranquilo. Você vai modificando aos poucos a vida dessas pessoas através do conteúdo e assim facilita para eu não estar na rua correndo atrás de bandido. Então eu que agradeço, sou muito feliz de estar aqui. É uma lady, porque essa mulher trabalha. Aí eu tenho mania de dizer, de 6h30 da manhã às 11h30 da noite, quando de madrugada também não está correndo atrás de opressor da mulher vítima ou da mulher idosa também vítima. Eu queria, Júlia, conversar com você sobre tantas as coisas. Agora eu começo assim, como você enveredou nessa luta tão árdua em favor da mulher? Perfeito, Cláudia. Eu venho de um lar muito violento. Na verdade, a minha mãe foi vítima de violência durante muitos anos e quando ela decidiu fugir, ela correu para a capital, atrás de um advogado, de alguém que pudesse ajudar a reivindicar os direitos. Naquele tempo não existia a Lei Maria da Penha, aquele tempo a mulher que abandonava o lar, mesmo que fossem questões de violência, ela perdia o direito da guarda dos filhos. Então ela não encontrou um apoio nem na capital. Sim, ela voltou para a cidade, teve que conviver com o seu agressor, até que chegou ao estopim. Ou ela terminava e fugia com as crianças, ou ela acabava sendo assassinada, e foi o que ela fez. Viemos para a capital, eu tinha 3 anos de idade na época, e ela sempre sonhou em que o atendimento à mulher fosse diferente. Me formei como advogada, queria ser jornalista, mas ela vai ser advogada para poder defender mulheres. E foi isso que eu fiz. Me tornei advogada, comecei a fazer trabalho voluntário antes mesmo de formar, e descobri que a advocacia não era o suficiente. O direito
direito não é o suficiente. A mulher pode ter seus direitos, mas tem outros fatores por trás que faz com que pessoas como que a gente conheceu digam assim, a mulher apanha porque gosta. Mas não. Apanha porque tem dependência emocional, apanha porque tem dependência financeira. E eu, como advogada, não conseguia modificar isso. E foi reunindo pessoas, o meu convívio, profissionais de diversas áreas, que eu fundei a Associação AME, da qual eu sou presidente. E assim começou a nossa luta ainda mais árdua em combate à violência contra a mulher, com Júlia, psicólogo. A gente sempre quer que ame essas palavras, vamos dizer assim, seja a sigla de alguma coisa, quando na verdade não é. Nesse caso específico não é. A gente pensou, e aí, como é que a gente vai colocar uma associação para mulheres? Porque antes era o meu nome, e aí, numa ocorrência, acabou que um agressor achou que era a culpada do término do relacionamento e queria me matar. E eu fiquei muito preocupada, Cláudia. Eu digo, meu Deus, se eu morrer, como é que vai ficar, no caso, o trabalho que a gente fez até agora? Desculpe. E aí a gente disse, não, vamos colocar AME. Por quê? AME não é sigla. Não é Associação de Mulheres Empoderadas, de Mulheres Especiais. A gente não vai tipificar e não vai selecionar. AME é verbo imperativo. AME. E aí a gente pode encaixar isso no agressor, que é que aprenda a amar. Ame a pessoa que está ao seu lado e amar não é agressão. Ou até mesmo enquadrar na mulher, de ame-se. E nesse contexto nasceu a nossa querida associação. Então, essa luta minha não é minha. Essa luta é da minha família, que todos estão engajados. E hoje eu sou a que estou como presidente. Então, é a pessoa que está hoje no holofote. Mas existe todo um corpo, dentro dos meus familiares e amigos, que trabalham conosco nesse combate à violência. E é uma luta da mulher. Sem dúvida nenhuma. Que vocês encabeçaram, quase não sai, encabeçaram. Júlia, eu tenho uma curiosidade muito grande em saber. A violência contra a mulher aumentou ou agora nós temos maiores condições de saber quando ela ocorre e por que ela ocorre? As duas coisas, Cláudia. Durante a pandemia, a gente teve muitos pontos negativos, como o aumento do convívio familiar. Quanto mais você convive com a pessoa, mais fácil você identificar os problemas que ela tem. Então, você começa a arranjar defeito até onde não tem. O convívio familiar fez aumentar essa questão do conflito em casa. Fora isso, todo mundo sabe, quem está nos assistindo passou por isso também, houve um grande aumento de utilização de entorpecentes e de álcool. Sim, porque o tempo livre você bebia. E essa ingestão não justifica, mas faz sim com que haja uma modificação do ânimo e isso ocasione mais brigas dentro de casa, mais agressões. E o terceiro fator para isso é a questão econômica. Quando você está passando por um problema econômico, o seu psicológico ele fica abalado. Infelizmente, o homem machista, que para mim nem pode ser considerado como homem, mas infelizmente eu tenho que chamá-lo como homem, quando ele está com problemas econômicos, ele acaba descontando dentro da família. Começa a tensão porque está faltando comida, começa a tensão porque ele quer gastar o dinheiro com bebida, mas a mulher não aceita, e isso fez com que a violência aumentasse. Por outro lado, como você bem falou, hoje nós temos diversas formas de formalizar a denúncia, inclusive sem precisar sair de casa, através da delegacia interativa. Qualquer mulher não precisa mais sair de casa e ir para uma delegacia. O boletim de ocorrência realizado nas redes sociais, ele tem a mesma validade dos realizados presencialmente. Então, hoje todo mundo tem um celular ou tem acesso à internet. E através de cliques, ela vai contar o que está passando. E o terceiro fator, que, obviamente, houve um aumento, houve a condição da mulher denunciar mais, mas tem um terceiro que é necessário a gente falar, a educação. Não tem como. Ô, Júlio, a dependência econômica também é um fator importante no casal. Muito. Porque o homem diz assim, não, você vai casar comigo, mas não precisa trabalhar. Aí depois começam as exigências porque ele não quer cair de padrão, quer dar um padrão assim ou assado para os filhos, e a mulher fica, como você disse, a culpada de tudo. Perfeito. Aí vem minha pergunta. Hoje, as agressões estão maiores e diferem das classes sociais? De forma alguma. O que está diferenciando na classe social é a questão da mulher ter coragem de formalizar a denúncia.
Quando uma mulher ela sofre uma agressão e ela tem uma relação doméstica que ela tem uma condição financeira mais baixa, as paredes são muito finas, muitas pessoas residem no mesmo cômodo. Então é impossível você não ter conhecimento que aquela mulher ali apanha, porque você ouve o grito, você vê as marcas físicas. A mulher que tem uma condição econômica maior, ela já fica mais reclusa, ela já mora mais afastada, as paredes não são tão... ela não pode gritar. E aí vem um medo que não é só o medo de morrer, é o medo de que ele é um homem influente, eu não posso denunciar, a vergonha. Então, o que difere a violência não é a classe social, ela está em todas. O que difere, que você acha que tem mais violência no pobre, é porque o pobre, ele conta, ele abre a boca, ele fala... E ouvem. Muito, muito. Os vizinhos ali no momento, os filhos. E tem uma coisa, a pessoa de uma classe, assim, vamos dizer assim, mais abastada, ela tem vergonha. A pessoa não, a mulher. Mas por que ter vergonha de dizer que você está sofrendo? Então, porque eu, Júlia, como uma pessoa que viveu de um lar violento, tive que passar por uma violência e tive vergonha de contar no início. Porque a gente acha que, por a gente ter estudado, a gente não poderia ter passado por isso. Porque a gente já abriu mão de muita coisa, de muita gente. Todo mundo dizia que ia dar errado, mas você apostou naquilo, você lutou por aquele relacionamento e acaba que você não quer dar um atestado de falência. Para a mulher, o término de um relacionamento, principalmente no casamento, é como se ela tivesse falhado. A vergonha da falha. Para o homem, não. Verdade. Para o homem não, porque ele consegue trocar. O homem que tem várias mulheres, ele é galinha. A mulher que se envolve com mais de um homem, ela piranha. É piranha. Então, a condição é diferente. A gente tem uma ilusão que foi colocada na cabeça da gente. Porque são 5 mulheres para um homem. Em que local? Porque a gente tem aí a condição como eleitores e descobriu que é 52% só de mulheres a mais que homens. Então, não tem essa quantidade gigantesca mais de mulheres que de homens. Tem uma quantidade a mais, mas é muito inferior. Mas colocam na cabeça da gente para que a gente crie uma insegurança de que a gente não vai ter mais mercado, que a gente não vai ter mais opção. E isso tudo influencia na permanência do relacionamento. Até o salário é menor da mulher. Quando chega a determinado ponto, o salário da mulher é menor. Inacreditavelmente ainda é uma realidade, porque quando a gente ouve assim, muita gente em casa pode estar pensando, não, isso não é verdade, mas é verdade sim. É claro, é notório e por cima é comprovado que nós recebemos menos do que os homens. Porque esse fator salário de receber menos é oriundo do tempo que o trabalho era físico. Era carregar peso. Lógico que a mulher tem menos força física do que o homem. Eu digo força física, viu, gente? Força física. E dependendo da mulher, e dependendo do homem, nem isso. Mas esse histórico, ele é muito importante. Mas hoje, a gente não trabalha mais com o braçal. Algumas pessoas trabalham, mas a maioria delas não. E aí a gente tem que pensar por outro lado também, Cláudia. Observe. Quais são as pontas? Hoje nós temos um TJ marcado por uma única mulher que vai se aposentar. Então, nós temos na ponta do judiciário somente homens. Nós temos hoje, como a minha profissão é advocacia, se você pensar em escritórios grandes, renomados e bons escritórios... É fulano de tal e associados. Homens. Então, por quê? Porque é histórico. Houve um tempo que a mulher, mesmo que conseguisse trabalhar e ganhar, ela tinha ideia de que ela não saberia gerir o seu dinheiro. Então, ela teria que dar ao investidor, e o investidor era o homem. Era o homem que poderia apostar nisso. Nesse contexto, os homens entraram primeiro na educação, os homens se formaram primeiro, e quando as mulheres conseguiram se formar, inclusive em direito, que é a minha área, um desembargador de Pernambuco ficou famoso por colocar uma frase por escrito, dizendo que a advocacia não era profissão para as mulheres. Então, as mulheres teriam que assessorar dentro dos escritórios, mas advogar, não. Não acredito. Isso escrito, para perpetuar na história e para a gente hoje ter a oportunidade de vir aqui, Cláudia, com você, uma mulher que é renomada, para dizer que eu estou aí. E não só eu como advogada fazendo um bom trabalho, como inúmeras advogadas, que a gente pode citar que são maravilhosas advogadas. Nós temos advogadas que são renomadas dentro do estado de Alagoas e no Brasil todo. Nós tivemos uma presidente, que é a Marinela, que é uma excelente advogada, uma excelente professora. Então, a advocacia é profissão para mulheres
mulheres sim. E aí vem aquela frase que virou clichê, mas que é uma verdade, que lugar de mulher... Mulher é onde ela quiser. Exatamente. Seja na advocacia, ou seja no tiro, que eu sou bicampeã brasileira de tiro, Cláudia. Ou seja onde ela quiser, porque não existe mais isso. E até é comprovado que as mulheres, elas se esforçam mais. Existe um estudo que foi feito com frentistas e descobriu que a mulher frentista, que a mulher que trabalhava no ramo, que mexesse com dinheiro, ela era menos acusada de ter tirado verba, de ter praticado qualquer tipo de ilícito. Então, nós temos muitos benefícios comprovados por pesquisa e mesmo assim a gente recebe menos. Eu fico assim muito, ainda hoje, em pleno século XXI, quando a gente vê criação e como se cria ainda o machista. Júlia, é impressionante. Não, vá lavar a roupa do seu irmão porque o seu irmão está ocupado. Verdade. Aí lá vai a mulher, dá uma esfregada, né, no colarinho e depois bota no tanque. Não, o seu irmão não é para limpar a casa, não. Ele é homem, em pleno século XXI. Ou seja, o homem é o senhor ainda. E ele ainda, vamos dizer assim, se sente o dono do mundo, o dono da mulher. Isso você deve ver muito na AME. Vejo todos os dias e a gente precisa trabalhar a educação, até mesmo antes de chegar na idade dele poder dividir as tarefas de casa. Porque nós também temos um índice de suicídio maior nos homens do que nas mulheres. Por quê? Por reprimir sentimentos. Então tem homem que gosta de trabalhar em casa. Não pode chorar. Homem, até, Pablo, né? O homem não chora, né? Porque o homem não chora. E chora, e sim. E chora, sim. E a mulher também, isso não é fragilidade. E é até bom chorar porque é bom para o glaucoma. E diz que rejuvenesce também. E tem um estudo aí que diz que ele rejuvenesce. Mas aí a minha preocupação é até antes da divisão da tarefa. Como, Cláudia? Quando eu tenho um menininho pequenininho, que eu vou fazer o aniversário de 1 ano dele, o que é que eu recebo? Eu recebo carrinho, eu recebo helicóptero, eu recebo o super-homem. Então, eu trago essa questão do bem material muito cedo para o homem e trago a questão de ele ser muito forte. E para a mulher, como é que é o aniversário de 1 ano da menina? É uma bonequinha para ela querer ser mãe. Fogãozinho. Panelinha. Ai, que horror. E isso tudo para quê? Para que ela crie um estigma de que ela tem que ser uma dona de casa. E aí vem o que entra no início da sua conversa, uma romantização da sobrecarga. A gente tem romantizado a mulher que tem que trabalhar, porque hoje eu não sustento mulher nenhuma, que eu nunca vi, essas mulheres são desocupadas, então tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, ainda tem que ser uma boa mãe, ainda tem que ser uma boa dona de casa. E amante. E ainda tem que estar disposta à noite para o camarada. Porque porque tem outro. Exatamente. É um contexto terrível que a gente tem romantizado. Aquela mulher é muito guerreira, aquela mulher é muito guerreira. Sim, mas o que é que ela está ganhando com essa guerra toda dela? Está perdendo a saúde emocional, a saúde física, está se sobrecarregando e não está tendo tempo para poder fazer as unhas. Essa mulher sobrecarregada. Não está tendo tempo. E eu digo isso... Que mão feia. Essa é mão de mulher que não trabalha. E, Cláudio, o pior é que quando a gente pensa, por exemplo, como eu, como você disse, que saio de casa de madrugada, que muitas vezes volto para casa de madrugada, que durmo muito pouco, e quando você chega em casa, você vai ter que estar feliz e ter que vestir um baby doll para o seu marido, como se ele fosse o Ginequine e tá lá esperando o gordinho barrigudo, fedorento para essa mulher, na maioria das vezes. E ele ainda reclama que você tá gorda. Exatamente. Eu fui a um médico há uns anos atrás, eu e o meu ex, ele gordinho e eu gordinha. E a gente foi para um médico até conhecido e famoso aqui de Maceió, para ver se a gente conseguia perder peso. E ele disse para mim que ele não tinha problema não, agora que eu tinha que ter cuidado por causa do mercado. Primeiro, eu não faço parte do mercado. Você é carne para estar exposta. Aí já começa por aí. Primeiro que eu não faço... É cada uma que a gente ouve, né? E a gente tem que ouvir, e no meu caso, eu não preciso fazer cara, porque todo mundo já me conhece, sabe? Que eu dou uma de doida, apesar de eu não ser doida, mas eu digo logo a verdade na cara da pessoa, sem muito rodeio. E eu disse, o mercado, primeiro eu não faço parte do mercado, porque eu não estou para venda. Começando por aí. E segundo, que quem gostar de mim vai gostar de mim gorda, magra, porque o que eu tenho para oferecer de melhor não é o meu corpo. É a minha companhia. E aí, companhia é um contexto. É por isso que a gente vê o índice de depressão em mulheres vítimas de violência altíssimo. A gente
está em setembro, que é o mês do suicídio, de combate ao suicídio, mas a gente está entrando em outubro, Cláudia, e foi feito um estudo na Faculdade de Pernambuco e descobriu que a mulher vítima de violência é mais propícia ao câncer. Pois é. Então você que está velando aí um corpo na sua casa, que sabe que esse relacionamento já não dá certo, e fica ali, velando para poder dar certo, você só está acabando com a sua autoestima. E aí você vai malhar demais para poder ficar uma mulher malhada, vai trabalhar demais para poder ter mais dinheiro, vai fazer de tudo para poder convencê-la a permanecer na sua vida e vai perdendo a sua identidade, vai perdendo a sua autoestima, vai perdendo tudo, inclusive as suas amizades. Olha, esse assunto eu considero tão sério. E é. É uma abordagem que nós estamos fazendo hoje, meu caro internauta, meu caro telespectador. Muito sério. Porque você, mulher, muitas vezes é a culpada. Mas não a culpada por apanhar, mas é a culpada por fazer o agressor, na hora que ela educa. Eu sei que você vai me dizer alguma coisa, porque a culpa da mulher é um negócio, a gente já carrega, até de ter dado a maçã para Adão. O que você quer? Perfeito. A mulher é responsável por tudo. Perfeito. A culpa é a palavra mais utilizada por uma mulher vítima de violência. Ela se sente culpada. Quando você vai fazer uma entrevista com ela, todas elas utilizam, as verdadeiras vítimas de violência utilizam essa palavra, porque a gente tem que tocar um tema também, que é as mulheres que fingem ser vítimas de violência e que acaba com a minha carreira, que acaba reputação. Com sua... porque eu brigo por ela, depois eu desculpo, epa, peraí, que essa mulher está mentindo. Mas é 1% de 99% que é vítima de violência. Então, a culpa é uma palavra utilizada muito por essa mulher. Essa mulher, ela vem sendo moldada pela sociedade, pela família, pelo agressor, e ela tem uma necessidade severa de ser aceita. Então, realmente, ela vai permitindo que a violência agrave, permitindo, isso. Porque o pior agressor, ele é o melhor namorado. O agressor chega na sua casa dizendo que vai amar, que vai respeitar, que você não precisa trabalhar tanto, porque ele tem como lhe manter. Ixi, e aí você tem o primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, você para pagar uma pessoa para ficar com o seu filho, ele vai dizer, mas o seu filho vai sentir sua falta, o que você ganha não é suficiente. Por que você não fica em casa do seu filho? Quando você já está com o terceiro filho, você não está trabalhando já há 5 anos. Quando seu filho já está grandinho, você não tem como mais ser reinserida no mercado de trabalho. Primeiro que você não se sente capaz. Porque nesse contexto de sair do mercado de trabalho, ele já começa a colocar, eu que sustento você, você não sabe fazer nem o arroz, nem para ser mãe você presta. E aí, ela vai tolerando. Por quê? Porque não tem autoestima, porque ela tem a esperança de que ele volte a ser o que era no início. Porque ele não mudou por acaso, Cláudia. Ele mudou porque você fez algo. Seja a roupa que ele disse que você disse que você não deveria usar e você usou. Seja uma comunicação. O que é que o agressor faz? E eu digo isso porque eu vivi isso. Ele pega a sua maior dor e bota o dedo nela. Como? Você tem uma relação tumultuada com sua mãe, por exemplo. Porque a sua mãe tem uma preferência por outro filho. Você nunca deu trabalho e o outro filho sempre deu trabalho e ela sempre mimando ele, agitando ele. E você conta isso para ele. E no momento que ele tiver a oportunidade, ele vai dizer, tá vendo? A sua mãe não gosta de você. A única pessoa que lhe ama sou eu. Eu sou a única pessoa que está com você nos momentos ruins. A sua irmã não lhe respeita. Ele vai minando com o que você dá para ele. E quando você vê, você já está sem ninguém. E aí você não consegue limitar o seu agressor. Primeiro, porque você idolatra ele, acha que ele é o centro, porque ele se colocou lá e você permitiu que ele se colocasse lá. Segundo, porque a violência ela começa de forma tão sutil que você não consegue ver. No começo, há muitos anos atrás, eu tinha o cabelo... A gente ainda se conheceu, eu tinha um cabelo loiro grande. Era. Mas quando eu era mais nova, era muito maior e mais loiro. Então, ele colocava para mim que aquele cabelo não era o cabelo de uma mulher casada, decente. De uma mulher decente. Então, a decência é uma coisa tão questionada pela, vamos dizer assim, pela aparência física, muito, né? Muito. Principalmente quando não agrada ao parceiro. Quando não agrada para ser a mulher dele. Porque aos mas olhos ele procura dele... uma daquela na rua. Agrada. Ontem eu atendi uma menina... E aí ficam as minhas mensagens para as mães e avós. A Bíblia fala que a maldição, ela perdura por 7 gerações. Se você vive sua mãe viveu um relacionamento abusivo. Você vive um relacionamento abusivo, quebra esse ciclo para não ter que sua filha quebrar. Ontem eu recebi uma menina jovem, que vê a mãe sofrendo violência
dentro de casa. E ela quer denunciar pela mãe. Aí ela compra uma briga com o pai, que é um bom pai. E compra uma briga com a mãe, porque a mãe não quer ser exposta. O contexto é o seguinte, essa mulher foi tirada do mercado de trabalho, hoje ela tem mais... A mãe tem mais de 50 anos e ele arranjou um amante. E olha, Cláudia, a amante nunca é melhor do que a principal. Ele tem que pegar uma amante que seja pior no sentido de brava, no sentido de mostrar-se mais o corpo, no sentido do pior para os olhos dele. Porque ele quer a mulher em casa com a saia abaixo do joelho, mas a amante está com a popinha da bunda de fora. Então, o pior que eu falo não é porque a amante seja pior do que a mulher, mas pior no que ele questionou, que disse que era verdade. E que, na verdade, é o que ele gosta. O que é que essa mulher faz depois de viver anos de violência? Ela vai atrás da amante. Ela vai para a porta da amante, cair no tapa com a amante. Ela vai contar para a vizinhança da amante que a amante é amante. E no final de contas ele sai de casa e fica com a amante. De vez em quando volta, só para poder esculhambar, deixar aquela gaveta afetiva, que é aquele que vai e volta. E essa adolescente no meio, ela vai crescer interpretando que o relacionamento é o quê? Porque meu pai e minha mãe são meus exemplos. Essa adolescente vai achar normal? Será que essa adolescente, quando encontrar o menos ruim, mesmo ainda que sendo ruim, ela não vai aceitar qualquer coisa? Ah, porque minha mãe apanhava. Mas eu não apanho, ele só me xinga. E não sabe que depois que casa, a situação piora. Então, é uma mensagem para as mães que estão em casa. Resolva o seu problema, para não passar o seu problema para o seu filho. Porque a responsabilidade é sua nessa educação. É a educação do homem, para não tornar ele machista e aprender a respeitar as mulheres e entender as limitações do ser humano, porque cada um tem a sua, certo? E para a mulher também, para não aceitar qualquer coisa. Pombo. Mulher pombo, aquela que vive de migalha, que sabe voar, mulher pombo. Mas vive lá. Gostei da mulher pombo. Mulher pombo, vive de migalha. E eu fui uma mulher pombo durante muitos anos. Porque aquilo que me dava... Hoje você é uma mulher águia. Ah, hoje eu sou. E hoje, para poder estar ao meu lado, tem que voar comigo. E não me limitar. E é isso que as mulheres têm que aprender. Porque quem ama de verdade voa junto. Quem ama de verdade volta para cima. Hoje eu tenho uma diretora do jurídico, na AME, que eu tenho uma oportunidade. Eu olho para ela e digo, minha amiga... O seu marido, quando tem qualquer ação, é o primeiro, mas ele não é o primeiro para estar na frente, batendo o peito, tirando foto, não. Ele é o primeiro para aplaudir, para organizar o local para ela poder falar. Olha. Ele é o primeiro para levantar ela, de dizer que ela é capaz. Essa semana a gente teve uma conversa, existia um boato que ela ia ter que sair do outro emprego dela. Eles não têm problema, é Deus que está mandando um melhor para você, porque você é capaz, que você é muito bom no que você faz. A gente precisa de gente ao nosso lado assim. Nós não somos reflexos das 5 pessoas que a gente mais convive, Cláudia? Eu estou convivendo com quem? Será que o meio que eu estou convivendo é um meio tóxico? E, obviamente, que o nosso foco aqui é relacionamento entre homem e mulher, mas a gente pode falar de outros relacionamentos. E aí entra a violência do idoso. É o relacionamento de filho com mãe, que desrespeita, que não ouve, que viu o pai agredindo e acha normal, que acha que domesticar a mulher é igual a domesticar animal. E nem animal mais pode se fazer isso, mas achava que era. Agora, Júlia, você é uma pessoa nessa área muito mais experiente, apesar da minha idade. Seguinte, por que as noras, a maioria das noras, fazem tanta assim, picuinha com as sogras? Será que é um reflexo do que ela sofre com o marido, aí desconta na sogra? É uma coisa assim, eu sei que não é muito da sua área. Não, mas é. Mas é, porque... Porque é violência contra a mulher. Ela é praticada pelo homem ou praticada por outra mulher. Isso. Os estudos comprovam que a violência moral, que não é a física, é mais praticada de mulher para mulher do que de homem para mulher. Se você for postar uma foto em rede social, você é mais condenada, dependendo da foto, óbvio, por uma mulher do que por um homem. Então, a nossa língua ela é muito feroz. E o nosso dedo, através da tela, é pior ainda. Então, o que acontece? Rivalidade feminina. O homem, até encontrar uma esposa, o seio familiar e a referência de mulher era a mãe. E aí, quando entra uma outra mulher, com outros costumes, com outra educação, com outros princípios, se choca com a mãe. O grande problema está na rivalidade feminina. Tem a nora que briga com a mãe porque quer quebrar o vínculo do filho com a mãe. Você casou, você agora já tem uma família. Você não tem que estar lá.
Você não tem por que estar vivendo lá, você não tem por que estar sustentando a sua mãe, você tem uma família para poder sustentar. E começa a briga assim. Mas também tem como a minha ex-sogra. A minha ex-sogra, ela não morre de jeito nenhum. Eu não quero que ela morra não, minha gente. Mas porque não tem espaço para ela no inferno. Não tem. Deixa eu rir. Não tem, Cláudia, não tem. espaço. Por que eu tô dizendo isso? Nem o inferno abre porta Nem para o ela. inferno abre porta para ela, não tem como morrer. Eu vivi um relacionamento tranquilo até ela entender que não era a coisa certa, porque eu trabalhava muito e como eu trabalho, inclusive, a violência ela acontece final de semana, feriado e na madrugada. Acontece, mas na maioria das vezes essa violência, ela está acontecendo fora do horário comercial. E é nesse horário que eu tenho que estar atenta. Né? Então, às vezes, quero chegar 3 horas da manhã em casa, 2 horas da manhã de casa, e eu não acordar de 6 horas da manhã. E aí ela dizia, essa mulher, como é que essa mulher tá uma dona de casa que acorda 9 horas da manhã? Nunca fui de acordar muito tarde, mas esse horário é porque para ela cedo era 5 horas da manhã. E ficava com Pra quê você não sabe, né? Não, aí Pra que ela acordava 5 horas da manhã. Não, aí eu disse pra ela... Pra atazanar a sua vida. Não, eu disse pra ver que horas você acordava. O que eu disse pra ela, que depois de muito tempo engolindo, eu disse, eu estudei pra isso. Eu estudei pra não ter que acordar 5 horas da manhã. Porque quem vai acordar 5 horas da manhã, quem vai tirar o leite, quem vai acordar 5 horas da manhã. Porque tem outros afazeres. A minha profissão não exige de mim acordar 5 horas da manhã. A não ser que aconteça um crime 5 horas da manhã. Ou 4 horas da manhã, eu vou acordar. Mas caso contrário, eu posso dormir a hora que eu quiser. Eu não tenho um horário fixo. Aí, são várias. A última, pra gente concluir, a sogra desgraçada. Ele já vinha de um outro relacionamento que tinha filhos pequenos. Então, os meninos tinham guarda compartilhada, vinha e ia. E um belo dia foi uma calcinha minha dentro das roupas dos meninos. Agora, ela não pegou uma caçola. Ela pega sempre aquela calcinha que vai causar problema. Então, chegou para a mãe das crianças, a ex-mulher dele, uma calcinha íntima minha e que não era muito grande. Então, ela causava transtorno. Por quê? Rivalidade. Rivalidade feminina, porque quando acha que está perdendo o contato com o filho, como está perdendo o controle do filho... O materpoder. Destrói. Então, a nora que não respeita o vínculo afetivo, que precisa ser respeitado, que mãe é para sempre, mulher não. Mas há também aquela mãe que não quer ser mãe, que quer ser dona, que quer ser tudo. E não funciona assim. Rivalidade feminina que a gente precisa também trabalhar e educar. Olha, eu costumo assim, não tentar, né? Porque a gente às vezes acha que faz, mas a gente está tentando fazer e muitas vezes a pessoa do outro lado não percebe assim. O meu primeiro marido era espanhol, eu morava no Rio. E a gente passava 2, 3 meses na Espanha, porque eu juntava assim minhas férias, que eu sempre fui do Serviço Federal. Aí cheguei lá, tinha uma moça que era interessada nele, né? Porque a família dele lá achava que essa moça era quem deveria ter casado com ele, né? E essa moça, ela uma vez disse assim, eu não sei como eu posso falar, como o Manolo casou com você, porque você não sabe fazer nada. Virou para mim, olha só. Aí eu virei para ela, eu posso falar, porque ela não está por aqui, Eudócia. Eu não faço porque eu ganho para pagar pessoas como você para fazer. Depois eu me arrependi porque achei que foi uma agressão. Mas aí eu conversando, a gente sempre tem os terapeutas, né? Conversando, disse, não, você foi agredida antes por uma competitividade, né? Você foi agredida antes. Ela disse que não sabe porque eu não sabia passar roupa, eu não sabia, eu nunca precisei. Eu tenho outras qualidades. Eu disse assim, minha filha, eu não faço porque eu trabalho em outras coisas que eu posso pagar pessoas como você. Porque ela cuidava, eu fico até nervosa, porque ela cuidava de uma sobrinha dele que era doente, né? Entendi. Então ela fazia tudo, ela era uma funcionária da casa, né? Uma boa dona de casa, mas boa dona de casa não faz relacionamento entre homem e mulher. Faz relacionamento entre homem e mulher é a boa convivência e principalmente a admiração. E as pessoas precisam entender isso, Cláudia. O que vai manter o relacionamento não é a relação sexual, o que vai manter o relacionamento não é a condição financeira, é a admiração. Quando você olha com o outro com admiração, você não consegue deixar ele. Você zela, você ama, você tem cuidado. Mas muitas vezes gera competitividade também. Muito! A competitividade feminina ela é gigantesca. É do homem com a mulher.
O homem compete muito também. Quando a mulher aparece muito, o homem machista. compete. O homem que não é másculo, ele é machista. Isso. Que é uma diferença muito grande. Esse homem que não quer que a mulher cresça, ele não merece estar com a mulher grande. Ele merece estar sozinho, nem com a pequena. Ele merece estar sozinho. Tem muito disso. É aquele negócio, porque ela ganha mais do que eu já fico me sentindo humilhado. Porque ela fala melhor do que eu. Ele tem homem... Mas usa o dinheiro dela. Com certeza. Dentro de casa, na rua, vamos jantar fora, não tenho dinheiro, eu pago hoje. Que não é nada demais. Nenhum. Mas, Cláudia, houve um tempo que o homem pagava a conta para a mulher. Hoje em dia, você viu aquela confusão todinha do Caio Castro? Caio Castro dizendo, é um ator famoso, para quem não conhece, Caio Castro é um ator super famoso, muito bonito, que colocou nas redes sociais dele que não era pai de ninguém para estar sustentando mulher. Por quê? Porque no primeiro encontro ele não paga a conta para ninguém. A mulher tem que se coçar para poder pagar a conta. E quando ele traz que pagar a conta sustentar a mulher, ele não sabe que a gente pagou a conta, antes de sair de casa, Cláudia. A gente pagou a conta com a roupa que a gente vestiu, com a depilação que a gente fez, com a unha que a gente fez. E eu não tenho problema de pagar de dividir conta, não. Mas existe uma diferença entre cavalheirismo e falta de educação. Não precisava, se ele não quer estar com uma pessoa que não divida a conta com ele num restaurante, ele simplesmente não fica com ela, não precisa falar publicamente que vai sustentar Júlia, pagando uma conta. Ou então dizer o seguinte, olha, no momento eu estou sem grana. Ok. Você pode dividir, você pode pagar, eu gostaria muito de estar com você. Eu, pelo menos, no meu caso, eu não me sentiria ofendida. De jeito nenhum. Agora, me sentiria ofendida se ele ganhasse muito mais do que eu e estivesse fazendo isso para me experimentar. Que também tem disso. E é o que ele faz, né? Na teoria. Eu até fiz um stories, minha gente, me sigam nas redes sociais, viu? É Júlia Nunes, _mulher. Lá eu conto tudo isso e muito mais. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, eu ainda te ajudo a sair dessa. Mas aí... Repita com calma. Júlia Nunes, _mulher. Já o meu amigo botar aí embaixo, Júlia Nunes, _mulher. Lá eu lhe ajudo muito nesse então, sentido. Você vai deixar eu dizer também para me seguirem nas redes sociais. Claro, com certeza. TikTok, @idosos/idosas. Perfeito. TikTok é também C de bolhões. Perfeito. Me sigam também. Nos sigam. Que vai dar certo o negócio, viu? Olha, é assim, Júlia. É assim, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. E isso é um serviço público, digamos assim, não é? Sim, Porque claro. as pessoas vão poder lhe perguntar alguma coisa. Ter conhecimento dos seus direitos. E direitos. também o meu master aí coloque TikTok, @idosos/idosas. Perfeito. Vê se você... TikTok, @idosos/idosas. E aí, Cláudia, eu até fiz uma brincadeira e postei, jantando num restaurante legal com as minhas amigas, e Caio Castro, venha que a gente paga a sua conta. Escolha o restaurante que você quiser aqui nessa cidade maravilhosa que é Maceió. Eu acho que só não tem esses 2 pontos, meu master, no TikTok. Eu acho que é sem esses 2 pontos. Eu não sei, porque eu não entendo muito de mídias sociais, não. Tá correto, tá afastado. Você não coloca os 2 pontos, você só coloca o @idoso/idosa. É só para ele dizer que tá citando. Tá perfeito, você já pode deixar aí a entrevista toda. Já pode deixar aí. Olha, muito obrigada, viu? Ele sempre atento. Muito obrigada, Kennedy. Aí você vai pagar pro Caio Castro. Não, eu disse a ele, marquei ele, a gente fez a maior resenha, que é para ele vir, que eu pago a conta dele só para eu poder dizer que sustento ele. Aí eu vou dizer, ele sustento, entendeu? Agora Caio Castro sustentado por uma mulher alagoana. E de preferência se juntar as amigas, porque as amigas querem pelo menos tirar uma onda dele, ele vai ser sustentado por um grupo de mulheres. Ele pode comer o que ele quiser, ele pode beber o que ele quiser, sem problema nenhum. Naquela hora. Com certeza, na conta. E outra coisa, a primeira conta, que foi o que ele falou, né? O resto ele siga com o trabalho dele, que ele ganha mais dinheiro que a gente, se brincar. Vamos entrar na AME. Sim. Que eu acho assim, nós já demos umas pinceladas muito boas sobre educação, sobre o macho, sobre o machismo, sobre o homem, sobre a mulher submissa. Nós já demos uma pincelada, porque isso levaria o resto da vida para falar. Verdade. AME.
Como a gente disse, não é uma sigla. Verbo é imperativo. Agora, vocês lá faziam um trabalho lindo. Eu tenho o Muito maior obrigada. orgulho da minha amiga e da associação que ela faz, que ela preside. Isso. Fundei e presido uma associação que hoje está formada por 170 pessoas. É muita gente. É mesmo? É muita gente para acolher de forma especial essa mulher. Como eu comecei, eu achei que a advocacia ia resolver os problemas, eu descobri que não. Então, hoje a AME fornece atendimento psicológico, nutricional, porque não tem como a gente passar por um estado, precisa nem ser de violência. Se eu tiver um susto, se eu tiver um nervoso, ou eu vou comer a mais ou vou comer a menos. É verdade. Então a gente precisa trabalhar essa questão nutricional, a saúde de uma forma geral. Hoje a gente tem ginecologista, que é a doutora Alicia, que é da mulher. Hoje a gente faz recuperação de arcada dentária, porque muitas mulheres perdem com a pancada a arcada dentária. A gente teve uma que levou 17 facadas. Misericórdia. Ela perdeu a arcada dentária toda. Hoje a gente conta com 2 empresas grandes, inclusive o Instituto Santa Rosa, que fez a recuperação da arcada dentária dessa mulher. São muitos profissionais que trabalham conosco. Para quê? Para que essa mulher volte para a sociedade com o menor de marcas possíveis, sejam físicas ou sejam emocionais. Inclusive, através da educação. Educação como? Como é que eu vou ser livre sem ter condições financeiras? Quando ele vai preso, eu passo fome com meus filhos. Eu não tenho onde morar. A casa é alugada. Se ele vai preso, ele não vai pagar o aluguel. Eu não preciso permanecer na casa, eu quero fugir da casa, ou eu entro com a medida protetiva, eu preciso pagar o aluguel da casa. Eu não tenho condições financeiras. Então, a gente faz em parceria com diversos órgãos. Inclusive, agora está acontecendo uma capacitação, que são aulas de costura, de corte e costura. Tudo pela AME? Pela AME, em parceria. A Faculdade Seuni fornece o espaço. O SENAC fornece o curso e a gente fornece o meio de transporte. Que maravilha! Então, essas mulheres estão sendo treinadas. E esse meio de transporte, você deve ter também uma parceria, né? Não, a AME está pagando. Infelizmente ainda não, mas estamos abertos. Se você faz parte de uma transportadora ou se você tem acesso aos meios de transporte público, venha, porque a AME é uma associação sem fins lucrativos. Na verdade, todo o dinheiro que entra, a gente tenta investir nessa mulher para que ela tenha uma vida melhor. E a gente tem uma despesa. Se a aparência dela estiver péssima, ela não vai conseguir emprego nenhum. Não, e ela não, a mulher que sofre violência, ela tem a capacidade laboral dela de trabalho reduzida em até 70%. Então, eu não tenho coragem de levantar da cama. Eu não tenho cabeça, porque eu estou aqui vendendo e olhando para ver se o camarada está chegando para poder me matar. Ou então para poder fazer um escândalo. A gente teve um caso que teve grande repercussão aqui, que o cara fez vídeo escondido da intimidade dele com a mulher e mandou para o RH da empresa para poder ser distribuído. Então, como é que essa mulher vai trabalhar? Que e o pior, quando saiu a condenação dele, ele ficou condenado, a quantidade de anos que era a condenação não era suficiente para ele ir para o presídio. Aí foi fazer trabalhos comunitários. Que a gente faz sem ser criminoso. É. Trabalho social, porque ele não tem dinheiro para pagar a cesta básica. E como é que essa mulher vai trabalhar? Entrando numa empresa que todo mundo viu a intimidade dela. Como é que ela vai trabalhar? Ele fez vídeo no YouTube e postando a intimidade, ele mandou para o RH. Como eu fico parada. É absurdo. Essa mulher, ela teve tudo dela. Por isso que se suicidam. A mulher suicida não é porque ela é fraca, não é porque ela quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o sofrimento, com a dor. Ela vem sofrendo a violência psicológica e começa já a se sentir um nada no ninguém, se sentir o peso. E aí, quando ela vem com esse bate que tem um julgamento social muito grande, aí vem o outro lado. Cláudia, existem 2 tipos de mulheres, e a gente descobriu isso dentro da AME. Existe a mulher que apanha e vai morrer apanhando. Existe a mulher que um dia cansa e revida. Essa mulher que um dia cansa e revida, ela faz igual ao cara que foi encontrado dentro do banheiro há pouco tempo atrás. Aqui, próximo, nas proximidades. Ele foi encontrado morto dentro do banheiro a facadas e ela depois se apresentou à polícia e ela não permaneceu presa. Por quê? Primeiro, ela acreditou que jogar água quente no ouvido matava. Então, ele dormindo, ela jogou água quente nele. E não morreu. Ele foi para o banheiro para poder tentar aliviar e ela esfaqueou ele. E mesmo assim, o delegado entendeu que havia
uma questão de violência doméstica repetitiva. E é científico. Olha, a nossa cabeça... Só um minutinho. Ainda bem que a nossa polícia está modificando um pouquinho. E eu quero aqui mandar um abraço ao doutor José Carlos, que está agora como adjunto do Poder Público. Da Secretaria de Segurança. Da Secretaria de Segurança. Um abraço, Zé Carlos. Você é um ícone a favor da mulher. Então, ele está muito bem, porque à frente da secretaria nós temos também agora um grande homem, né, que era delegado, né, que é doutor Saraiva, e ele é fantástico. Ele é a pessoa que eu ligo para o 190, se não funcionar, eu ligo para ele. E ele atende, qualquer horário. Então, acredito que esse conjunto da assessoria com o secretário, o estado de Alagoas está muito bem representado. E aí, voltando, a nossa cabeça, ela é a mesma de milhares de anos atrás. Nosso cérebro é o mesmo. Em contrapartida, a humanidade, ela mudou. Então, há anos atrás, a gente vivia em selva. E na selva, quando você chegava um bicho que ia atacar você, existiam duas opções para você. Ou você se mostrava maior do que era e ia para cima para tentar conter a agressão, ou você desmaiava e defecava. Por isso que a gente tem muita gente que tem, quando acontece um susto, fica diarreia. Com dor. Por quê? Porque a presa podre não é comestível. Interessante. Aprendi, viu, meu telespectador? Mas não vale você, quando tiver medo, ficar diarreia, não, porque eles vão comer a parte que não está podre. Exatamente, porque a gente mudou, a sociedade ela mudou, mas o nosso psíquico permanece o mesmo. A nossa humanidade, ela para mudar, ela demora milhares e milhões de anos. Ou seja, isso aí pode ter um duplo sentido. Ao invés dela defecar, ela fica paralisada. Tem mulheres que desmaiam. Quieta, desmaia, ou então não fica paralisada. Aí a violência vai continuar sempre na casa dela. Mas porque aí ela naquele momento pode parar um pouco. Ela nem grita. Muitas mulheres nem gritam. Ela fica realmente estática, paralisada. A mente dela fez um bloqueio do corpo. E aí você não entende por quê. Isso precisa nem ser vítima de violência mulher. Você vai ser assaltado. Você vai ser assaltado. Tem gente que revida, que corre, que faz e acontece. E tem gente que simplesmente fica sem ação. E é assim que funciona o ser humano e o corpo humano. Então essa mulher que revida... Eu acho que a gente nunca sabe como vai reagir. Nunca sabe. É o subconsciente. E por isso que hoje na AME, inclusive, a gente trabalha a hipnoterapia. Porque existem estudos que comprovam que as nossas fragilidades e os nossos medos não é o problema. A depressão, ela não é o problema que está aqui agora. É uma junção de problemas do passado que precisam ser tratados, muitos deles que a gente nem deu muito valor, mas que, na verdade, tem uma grande fragilidade. Em um atendimento, porque eu, como presidente, eu acabo presenciando e gerindo tudo, na hipnose, pede para a pessoa procurar um local seguro, que se sinta confortável, um local de paz. E uma menina que estava fazendo a hipnose, normalmente local de paz, local seguro, você pensa na sua casa, no seu quarto. Ela não. Ela pensou num quarto de hotel. A outra pensou numa praça. Então, você está mais segura numa praça do que dentro do seu quarto? Você está mais seguro num hotel que você nem sabe onde é que é, do que dentro do seu quarto? Então, existe todo um contexto por trás que precisa ser estudado. A mulher tem que entender que tudo que acontece na minha vida e na sua vida não é de agora, é um reflexo do passado também. É o agora sim, mas é um reflexo do passado. Os meus medos, eles não nasceram comigo. Eu não nasci sabendo que era feio, que era bonito, que gordo não era bonito, ou que o que era cabelo bom, o que era cabelo ruim. Isso tudo foi criado. E foi criado dentro de mim também o que eu sou. Então, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava muito, porque saiu fugida de lá e deixava a gente com a tia. E minha tia, porque eu não escrevia na linha e porque eu não prestava atenção, porque eu consigo falar com você e mexer no meu celular. É de mim, porque eu tenho uma hiperatividade e eu consigo focar em mais de uma coisa. Então, ela dizia que eu era burra, ela batia porque eu não escrevia na linha. Mas porque eu não escrevia na linha? Porque todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. O estudo da grafologia e o porquê. Né? Exatamente. E eu não conseguia prestar atenção porque eu pegava a coisa rápida. Então ela repetia 30 vezes a mesma coisa e já ficava impaciente. Quando na verdade se ela tivesse dito só um e tivesse passado para a próxima, eu teria. E se eu tivesse me limitado a esse pensamento que eu era burra? Júlia, de você falando de hipnoterapia, eu quando
trabalhei como psicóloga no Rio durante 35 anos, eu tinha uma especialidade de regressão a vidas passadas, né? Que eu estou vendo e estou querendo muito que Maceió também tenha isso, porque você disse assim, o passado, mas você foi do passado, vamos dizer assim, até antes do útero, né? E tem muita coisa que a gente nasce com de vidas passadas, né? Aí a pessoa diz, mas isso é coisa de espírita. Não, pode ser coisa de espírita, tudo bem, mas que dá certo, dá. Viu? Regressão a vidas passadas. Por que ela apanha hoje? Porque viu a mãe apanhar, certo? Vida presente. E por que a mãe? Porque a mãe, de alguma maneira, assim, quando nasceu, já estava assimilada de alguma outra pessoa que também sofria algum tipo de agressão. Nem sempre a agressão é pancada, não é? Então, eu acho que esse tratamento de hipnoterapia é fantástico e acho também que assim que você puder lá, implante na AME vidas passadas. Útero para trás também, que vai muito mais rápido. A questão do útero em si, inclusive estudos científicos que comprovam que a criança, durante a gestação, é óbvio, ela está dentro da barriga da mãe, vai dizer que ela não vai sentir? Se a mãe fuma, o útero é diferente. Se a mãe se droga, ela já vai nascer no sangue dela com questões químicas. E as tensões? Quer dizer que o meu cortisol é medido pelo quê? Que é um hormônio que tem dentro do meu corpo do estresse, então a criança não vai sentir? A gente tem que trabalhar tudo que puder explicar o porquê da gente permanecer paralisada, se a gente entende que hoje, entende realmente, né, não o subconsciente, mas conscientemente, que existe uma saída. E a gente precisa trabalhar o ser capaz e não se limitar por algo que disseram para você. Eu sempre trabalho isso no Instagram, porque eu recebo pessoas incríveis. É um trabalho fantástico, maravilhosas, autoestima. Com certeza, Não é? E que não se acham. Ninguém nasceu sem ter uma qualidade, sem ter um dom. Deus é perfeito, fez você perfeita. Não interessa se você nasceu deficiente, que eu também era deficiente, e fiz a cirurgia e tirei a minha deficiência. Não interessa, interessa que você tem qualidades e tem defeitos, que a gente precisa focar nas qualidades, otimizar suas qualidades. E o defeito que forem apresentados para você com o tempo, na verdade, disse isso ontem no Instagram. Normalmente, a pessoa que lhe condena por algo que você é porque ela vê esse defeito nela, não em você. Agora, tudo isso que nós estamos conversando, que nós estamos podendo abrir assim para você, meu telespectador, para você, meu caro internauta, a gente deve, em parte, à luta da Maria da Penha. Sem dúvida nenhuma. A gente não pode deixar agora de enfocar a Maria da Penha, que tem uma lei fantástica, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Quantos anos ela levou para poder... 19 anos, não foi, Júnior? Foi muita coisa. O que é que acontece? Antes mesmo, a Lei Maria da Penha é uma das leis tidas como melhores leis do mundo, mais bem preparadas. Mas antes mesmo da Maria da Penha, nós tivemos outras mulheres que não levaram nomes de leis. Quantas mulheres foram queimadas vivas por utilizarem ervas? Exatamente. E tipificadas como bruxas? Las brujas. Mulheres. E os homens, nesse mesmo tempo que utilizavam ervas, eles eram farmacêuticos e vangloriados pela sociedade. Está doente, procura um farmacêutico, porque não existia médico na época. Mas a mulher que usava as ervas, ela era bruxa e ela era queimada. Quantas mulheres não foram silenciadas, até mesmo por autoridades? Quantas mulheres não foram presas? Quantas mulheres não tiveram seu sangue derramados por ter coragem de gritar a sua dor? E a Maria da Penha foi uma dessas mulheres, que teve a sorte de ser ouvida não pelo Brasil, mas pelas nações internacionais. Maria da Penha viveu um relacionamento abusivo, do qual, uma bela noite, ela acordou com um barulho e um calor. Esse calor era sangue. O próprio sangue dela, ela tinha levado um tiro, dado pelo próprio marido. Ele socorreu ela, levou ela para o hospital e disse que tinha sido um assaltante que entrou na casa dela. Não tinha arrombamento, ela não viu ninguém, não teve prova de nada, mas era a palavra dele, o homem. E ficou paralítica. Ficou paralítica, voltou para casa paralítica e mesmo paralítica, ele tentou matar ela, eletrocutada e afogada.
E foi assim que, através de um pedido para o exterior, por e-mail, no silêncio, que ela acabou tendo a força das nações internacionais, que virou para o Brasil e disse para o Brasil: a mulher brasileira precisa de uma legislação. Legisle. Não adianta, essas mulheres estão morrendo sem ter que voltar para casa, sem nada. E foi assim que nasceu a Lei Maria da Penha, que não tem o nome Maria da Penha porque achou bonito ou não. Foi obrigado. Ela tem que ser indenizada moralmente e civilmente. Então, ela teve que ser indenizada com a lei, com o seu nome e ter um retorno financeiro. E é por causa dela que muitas mulheres são salvas hoje. Eu acho assim, a Lei Maria da Penha deu uma abertura muito grande. Agora, e as delegacias de mulheres daqui do estado, como é que vão? Mesmo que inaugure uma, inaugure outra, inaugura aquela outra, eu acho que a gente que tinha que ter mais movimento. Elas já funcionam à noite? Sim. Foi um avanço que foi feito agora, né? Nessa última gestão, foi aberta uma delegacia 24 horas em Maceió, que é no antigo Jamangabeiras. É uma luta que a gente vinha desde que eu comecei como advogada, desde que eu comecei em defesa da mulher, até uma luta anterior a mim, que era da minha mãe já, a gente lutando, porque o crime não está acontecendo em horário comercial. O crime não está acontecendo no final de semana, está acontecendo à noite. E, graças a Deus, agora foi implementada e tem agora uma delegacia 24 horas especializada em defesa da mulher que encontra-se no antigo Jamangabeiras. Um avanço muito grande para a gente, como mulher, como lutadora, né, e reivindicadora da classe. E a gente precisa agora que essa delegacia ela se estenda para os outros municípios, porque a mulher sertaneja como eu, ela não está tendo nem acesso à delegacia normal, que são uma delegacia especializada. Agora, interessante é que atenda os telefones, viu? Porque eu telefonei, aqui vai um pedido, eu telefonei para a delegacia da Rua Boa Vista, era mais ou menos umas 12 horas, para ter uma informação, o telefone, ó. Como é que uma mulher vai fazer uma denúncia ou vai pedir uma ajuda? Pode demorar tanto tempo. Concordo plenamente. E aí, qual é o meio mais rápido? Ensina a fazer um X na mão, mas a pessoa tem que ter alguma coisa para fazer um X na mão. Verdade. Não é? Fazer um X vermelho que aí passar a mostrar. Sim, aí precisa ter pessoas também para mostrar esse X. E qual é um outro telefone? Sabe, que a pessoa pode pedir ajuda, porque tem agora como é que se diz, os batalhões, as companhias, né? Isso, as rondas do bairro, né, que tem funcionado bastante, que são aqueles policiais que estão de amarelinho durante as ruas. Todos eles têm coração vermelho, inclusive, porque todos eles foram treinados pela AME para poder fazer um atendimento humanizado. Que coisa linda! Então, a gente já tem um acesso melhor dentro da polícia, porque não vai ser mais aquele policial que, essa mulher tá aí porque quer, apanha porque gosta, como a gente ouviu hoje, né? Apanha porque gosta, não. Ele já vai estar preparado para fazer... Mão de mulher, como é que se disse? A unha de mulher que não trabalha. Meu amigo, você dizer que minha unha de mulher que não trabalha, venha passar um dia comigo. Olha lá, colocaram... Foi essa mesmo, meu telespectador. Linda, maravilhosa. Não, isso unha de mulher preguiçosa. Foi essa. E essa senhora trabalha de 6h30 da manhã às 11h30 da noite e meia-noite. E como é que é a unha do homem preguiçoso? Uma boa pergunta. Será que o homem está pintando a unha também assim de dourada e está ficando bonita desse jeito? Porque se ficar, já está certo. Olha, nós ficaríamos até... Eu vou pedir que de novo coloque a tarja da Júlia e a mídia social dela. E, Júlia, a gente ficava aqui até... Mas nós não temos tempo. Porque é um prazer estar com você. E sabe que eu sou sua fã, sou uma admiradora. Sempre que eu puder, que eu estiver em Maceió, a gente vai estar junto, sabe que é só chamar. O seu trabalho é importantíssimo. Adoro ver mulheres que construíram um caminho para eu passar. Foi o que você fez. No jornalismo, no seu dia a dia, com autoconfiança, Me com lembro da sua palestra, feminino. como foi importante quando eu estava presidente da Academia Alagoana de Cultura. Sua palestra foi importantíssima.
maioria dos homens saíram chocados. Isso. A gente consegue tocá-los, né, que é o nosso objetivo, e consegue mostrar para as mulheres quais são os direitos delas. Estou à sua disposição. É um prazer estar aqui na TV Assembleia, ainda mais sendo recebida por você, que é uma mulher referência, e vamos juntos construir uma nova história aqui dentro da TV Assembleia, e minha convidada para ir para as mídias sociais, no meu Instagram, né? Eu já botei você lá e a gente vai fazer muito mais. Eu agradeço ao pessoal que fica atrás das câmeras, não é? Porque não é só aparecer, tem toda uma estrutura atrás, não é? Desde quem corta os vídeos, desde quem não se edita mais vídeo, porque já sai daqui pronto. Principalmente quando a entrevistada é a doutora Júlia, que não precisa a gente aprontar mais nada. E agradecer a você, meu telespectador, por estar nos vendo. E passe o recado da doutora Júlia para suas filhas, viu? Para seus filhos, porque não é só para os filhos, não, para as filhas também. Violência não é só física. Violência é até tomar um celular para ver o que é que tá. Até não, isso é uma das grandes violências atuais. Terrível. Para saber. Júlia, você sabe que eu sou uma admiradora sua de long time. Eu estou inspirada. E a criação da AME foi fantástica, e principalmente por a AME não ser uma sigla, é apenas AME do verbo amar. Muito obrigada. Eu que agradeço, e vamos construir uma história juntinhas, bem diferente para Alagoas. Muito obrigada.